Fala pessoal, tá começando mais um Pinkmancast diretamente aqui da Pinkman Produtora. Eu sou Diego de Campos e já convido você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva lá, ativa as notificações, tem muito conteúdo bacana lá. E hoje nós estamos aqui com ele, Beto Sápio, músico, multi-instrumentista, compositor, escritor, apreciador de vinho. Hoje nós temos muito papo para falar com esse cara. Prazer te receber aqui, Beto. Ô, Diegão, eu que tô feliz pra caramba pelo convite, pelo espaço. Isso, cara. Ter uma produtora assim que está fazendo conteúdos tão legais. E aqui em Franca, cara, e trazendo o pessoal da região. É uma mentalidade assim, muito, muito grande. Que tem uma galera com muita história boa para contar, né, cara? Com Você é um certeza, deles. E aí, certeza. vixe, essa galera toda, a gente quer todo mundo passando aqui, porque música aqui em Franca tem muito músico bom, muito músico talentoso, muito músico que já viveu muita coisa legal. O Beto é um deles. Tem uma bagagem imensa aí de banda de baile, música instrumental, já viajou o mundo. E conta um pouco pra nós, Beto, como que começou essa trajetória na música? Como que foi a parada? Mas tudo começou em 1900. Mas eu era muito apaixonado por música desde os, sei lá, Você cresceu nesse ambiente? 8, 9. Não tinha ninguém músico na minha família. A família da minha mãe é muito musical, mas assim não tinha muito histórico de conviver, de vê-los tocando, nem nada. Mas assim, cidade muito pequena, eu sou de Pedregulho, e ali a gente via as gerações da frente, um pouco mais velhos, assim, participando de algo assim que eu acho que nem existe mais hoje, ou se existe, não tem tanta referência, que é a fanfarra, a banda marcial da cidade. Entendi. Então, numa cidade pequena, a gente já vivia isso. Nossa, todo mundo chegava contando dos festivais que participavam em outras cidades, das viagens. E isso chamava atenção, né? Falava, pô, é o que eu quero fazer também, desde molequinho. E tinha idade limite para entrar, acho que eram 10, 11 anos. Mas eu já colava, tinha parentes tocando, tinha amigos tocando, e aí eu já ficava ali nos ensaios, encebando e tal, até que o regente lá enchi tanto o saco dele, pedi pro meu pai falar com ele também, vai, começa a tocar aí. E aí comecei a tocar, cara. E qual foi o primeiro instrumento? Comecei a tocar caixinha. Caixinha, Tem uns que Entendi. chamam de tarol, essas coisas, mas Sei. lá era caixinha mesmo, bumbo, Sei. caixinha, ali na percussão. Tem toda uma hierarquia, né? Tem, né, O músico cara? ali começa Tem. nas percussões, depois passa para corneta si, aí se você melhora um pouquinho, corneta fá, aí se você tá bom na entendi. embocadura, já te manda um clarim. Entendi. Você toca mais ou menos, te põe no cornetão. Entendi. Então Tem tem uma, toda- tem uma tem tudo hierarquia. ali. E aí foi muito legal, que foi onde eu tive meu primeiro contato musical, mas eu tenho histórico assim de lembranças até de familiares, meus primos contando que eu sentado 4, 5 anos tentando ensinar eles a tocar samba. Olha só É uma que coisa assim, doido eu acho isso, que cara. internalizada. Então eu tenho esse desejo, essa facilidade, eu acho que musical, como uns têm para fazer contas, outros têm para Entendi. a parte musical. E foi tudo ali na fanfarra. Eu comecei com 10. E dali para frente eu fiquei acho que uns 4 ou 5 anos. Aprendi a tocar trompete, que é meu primeiro instrumento assim Foi o primeiro mais instrumento. musical mesmo, que lá na corneta era aquela até sem pisto, sabe? É só Sei, a cornetinha. sei, só a corneta mesmo. Mas eu acho assim que desenvolve a parte de percepção musical muito boa, de você soprar. É porque a música é toda desfragmentada, né? sim. O regente tem que fazer assim, na hora que a corneta que tem 4 notas toca um si, por exemplo, a corneta que toca o fá já é outra corneta, então você tem que ficar ligado e aprender as músicas sem nunca ter ouvido. Ele ensina essa parte assim, A gente desde criança, fica percepção musical ótima, né, vai cara? ficando, e marchar, e tocar, e ouvir a bateria. Isso tudo, eu acho que Isso deu quando internalizado desde criança Já fica ótimo, natural, né, né? cara? Porque fica natural. Porque assim, hoje em dia, com todos os recursos que tem, cara, pra tirar música, essas coisas, a galera, tipo Nossa, assim, né? tem a informação, mas parece que o ouvido tá ficando cada vez mais preguiçoso, eu cara. acho que Porque pulou uma etapa, né? hoje em dia, pintou uma dúvida, alguma coisa, nossa, não tô entendendo o que faz aqui. Assiste Você vai no lá, YouTube. best cover, ok, cover, não sei o que. Falou, você vai lá ver a frase, coloca Pois no lento, é. vê onde a mão do cara. Ficou muito fácil. Agora, naquela época, não, cara. Nessa época Eu era sei que é ouvir isso, e tirar. exatamente, cara, e aprender sozinho. Eu aprendi saxofone a tocar sozinho. Sozinho eu não Sozinho. sabia. Tinha nota que não pintava. Eu falava, gente, não tem para quem perguntar. Se eu estou Nossa. falando de cara, 30 e poucos anos atrás. Sei. Então é muito difícil. Por isso que eu
quando a gente conversando aqui no backstage, contando das épocas que a gente assistia bandas aqui em Franca, Placa Luminosa, pessoal que tinha instrumento de sopro, pô, e colava lá e ficava. Nossa, já tinha uma lista de perguntas para fazer na hora que acabasse o show. Como é que é isso? Onde fica essa nota, cara? Máximo que Não sabia nem colocar palheta, porque a gente não tinha acesso a nada, nada. Mas num ponto é isso que você está falando, que traz essa formação de base que o pessoal de hoje pula às vezes etapa, Parece né? que pula Pela uma facilidade. etapa. Qualquer dificuldade te põe ou para desanimar ou para vamos fazer outra coisa. Exatamente, né? Exatamente. E aí, quando que foi que você foi estudar e falar, não, eu vou levar isso aqui a sério, Então, eu vou... o que aconteceu? Da mesma forma que eu tinha vontade de entrar na fanfarra, de tocar instrumento, meu irmão também, o Paulinho. O Paulinho é 4 anos mais velho que eu. E ele, logo depois que ele começou a tocar, ele junto com uns amigos lá de Pedregulho, ele montou um quarteto, uma banda lá de garagem e começou a tocar, 14, 15 anos. E aí foi tomando gosto e profissionalizando. Ele é o fundador da banda Gênese. E ali nascia a banda Gênese. Ali nascia a banda Gênese. Nos 4 amigos, que depois cada um foi tomando outro rumo, ou não querendo administrar, que essa parte realmente é muito chata. Né? Muito chato. Para quem gosta de música, nossa, nem me fala. Tocar é a melhor parte. E aí o Paulinho pegou. Falou, não, vou pegar firme, vou tomar conta, então eu vou liderar e vou fazer tudo. Só que ele tinha 14, 15 anos. Meu pai, que era dono de supermercado, mas que já tinha tocado sax na década de 40. Entendi. Eu tocava corneta, ele falou, você vai aprender trompete, eu vou comprar um sax para mim. E ele reaprendeu o saxofone, eu aprendi trompete, e entramos na banda Gênese, para ele poder ser o responsável. Entendi. Meu irmão não podia viajar sozinho, nem nada. E aí foi o começo da Gênese. Nossa, cara, vocês eram tudo molecada mesmo. 11 anos, em outubro de 83 eu fiz meu primeiro baile lá em Araxá, no Clube União. Entendi. O ano que vem vai fazer 40 anos. 40 anos, cara. Quanta ruga aqui, eu te contar. Do primeiro baile. Primeiro baile. Primeiro cachê. Baile. Nem tinha cachê, né, cara? Essa época a gente, nossa, uma loucura, assim. Só botava dinheiro. Meu pai vendeu um supermercado, devia nos 3 bancos, empréstimo, agiota, tudo para poder manter a banda. Principalmente porque a gente foi profissionalizando, isso já 1 ano depois dessa época que o Paulinho começou, né? Que precisava de músico, aí precisava de um guitarrista mais profissional, já estava tomando uma proporção. Aí precisava trazer músico de fora. Então precisava, em Franca, cara, saía de carro, buscava os músicos aqui para ensaiar lá, terminava o ensaio, trazia os músicos aqui. Nossa, era querer muito fazer o negócio. Cara. E depois, virar, né, mais tarde, músicos de São Paulo, músicos do Brasil inteiro, o Paulinho ia trazendo. Sim. E isso, eu acho que foi assim uma base muito boa para mim, porque eu sempre colei nesse pessoal, sempre gostei de aprender. Então, assim, esse contato com muito músico diferente, banda de baile, não sei se você sabe, mas tem uma rotatividade grande de músico, né? Passou lá 15 guitarristas, 8 bateristas. Inclusive, Diego Figueiredo tocou lá, pois né, cara? Poxa, cara. Uma galera muito... E esse lance, cara, tipo... música é meio que um sotaque, né, cara? Eu tava conversando isso com uma convidada que veio aqui há poucos dias. E cada um, cara, estudou uma coisa, estudou com uma pessoa. Então, quando você vai tendo contato com essa galera, absorve, umas coisas que você não aprende na escola. Total. Porque você não aprende, tipo, você compra um curso, eu gosto desse cara. Beleza, você vai aprender que não sei o quê. Mas muita coisa é vivendo mesmo, né, cara? Vivendo, trocando informação. O que você está ouvindo? E a gente ia na época para São Paulo, vamos comprar os CDs aqui. Não tinha acesso, precisava ir até lá, porque a gente gostava de música instrumental. E, voltava e passava tempos e tempos ouvindo, absorvendo aquilo bastante. E essa troca, assim, nossa, fantástico. Nossa, é demais, né, cara? Demais. Fantástico. E pouca influência, assim, externa, né? Que hoje é muito difícil, porque hoje você é bombardeado de todo lado para absorver coisas, às vezes, que você nem quer, né, cara? Então, na época, a gente era mais seletivo, era mais personalizado, o que você está ouvindo, ou o que você me indica. Quando eu estive em São Paulo com Placa, eu já tinha 26 anos, 27, e
nossa, eu conheci bandas ali, cara. Eu nunca tinha ouvido falar de Tower of Power, de Yellow Jackets, de Bob Mintzer, umas coisas assim que são meus ídolos hoje, que eu nem conhecia, né? Você Imagina, foi conhecer esse pessoal nessa época. Aham. apesar de ser um pouquinho depois, mas ainda nessa mesma cabeça de, pô, o que é isso? O que você está ouvindo? O que é Sei. isso aqui? Então, você consumiu vários estilos musicais assim, Tudo, Beto? tudo Aham. que você imaginar. Tanto que para mim é muito difícil. No meu disco mesmo que eu fiz solo, pô, meu disco é uma miscelânea, né? Aham. É um world music. Tem Aham. todos os estilos. é não esse tem, aqui, mostra pra galera aí. Esse aqui. É esse aí. Ah, e Tá foi... disponível, não. Isso aqui vai achar em museu daqui a um tempo, né? Mas tá disponível nas plataformas aí. Geração nova São não sabe quantas o que é faixas, isso. Beto? São 9 faixas. 9 faixas. É. Todas autorais? São todas autorais, Aham. todas letras minhas, arranjos. E eu toquei 10 instrumentos aí. 10 instrumentos, cara. Então aí é legal, tudo que você ouvir assim de big band, Aham. que tem muitos arranjos assim de big band, tipo 3 trompetes, 4 sax, trombone, flauta. Sei. Aí sou eu tocando. Que massa, cara. E tem- Você gravou onde? Foi Eu por gravei aqui? no Bolela. Ah, no Bolela. Aham. E aí, putz, demorei pra caramba pra concluir, pra fazer. Foi assim um trajeto. Betão, de quando que é esse disco? Esse disco aqui eu terminei ele lancei ele em 2013, mas eu comecei a fazer ele em 2002, eu comecei as primeiras ideias, fui no estúdiozinho e gravei, tanto que tem coisa que eu consegui desse estúdio e encaixei. Só que as músicas Que massa. viraram outras coisas. Foi muito Cara, legal, porque eu já tinha outras influências quando eu gravei para valer. Que A massa. gente tem muita gente que também acompanha a produtora, que tem o sonho de gravar o disco, o seu EP, que quer fazer a sua música. Conta pra gente um pouquinho de como é que foi esse processo, desde a escolha das músicas, a criação, a gravação. Pois é, cara, isso é muito bom. Eu sugiro que, ainda mais hoje que tem essa facilidade, inclusive de qualidade, né? Gravação em Hoje casa você, mesmo, né, você cara? encontra aqui em Franca algum estúdio que vai te dar a mesma qualidade que em Nova York, por exemplo, sim. tranquilamente, Aham. se você tiver um bom material humano, que hoje está muito próximo a tecnologia. É mais palpável hoje em dia, né, cara? Então vá mesmo, grave. Agora o meu foi... Eu comecei a pincelar umas músicas e falei, vou gravar isso lá para 2002, 2003. Isso que eu ia te perguntar. Você compôs pra gravar pro disco ou não? Eram músicas que você já tinha? Não tinha assim nem quantas músicas nem nada. Eu pensei numa música e fui e gravei, tanto que não tinha nem letra. Tinha nem letra. Cara, que louco. Eu Aham. pus a música com arranjo, com parte B, com refrão. Aqui vai ser isso, mas não tinha letra, não tinha nada. E tanto que eu talvez até gravasse instrumental, mas aí acabou que eu estava numa vibe assim de começar a escrever e querer colocar algumas ideias no papel e fiz, cara. Nasceu Fiz, disso. fiz tudo. Você tem ideia de quantas músicas você já fez? Cara, não, eu compus pouca coisa na minha vida, cara. Sério, cara? Sério. Aham. E, assim, tive muita dificuldade de me ver cantando o meu som, você acredita? Porque a vida inteira eu cantei música dos outros. E baile, você sabe que quanto mais você imitar, melhor, Exato, quanto mais parecido. E isso não tem nada a tira ver com você não gostar da sua voz. Não, né? Que muitas vezes a gente começa a eu cantar... não gosto da minha voz como fato registrado, mas não tem a ver, entendeu? Entendi. É a sua canção própria que você não conseguiu escutar. As músicas, eu adoro as minhas músicas, assim, me representa demais. Mas eu preferia não tê-las cantado. Eu convivo com gente que canta muito, muito bem, conheci assim. E eu sei tanto que, por exemplo, assim, bateria é algo que eu não quis gravar. Eu sei tocar, mas não quis gravar porque é um negócio que precisa chão, precisa contrabaixo, a mesma coisa. Eu sei tocar, tanto que eu gravei nesse esquema novo meu, eu gravei todos os baixos, mas no disco eu sabia que assim para dar o final. E outra, quando eu comecei a gravar, era uma história, eu tocava baile. Quando eu terminei as gravações, quando eu já estava para fazer finalizado, eu já estava tocando com o instrumental, já estava fazendo, já tinha até ido com o Du para a Europa na primeira viagem. Sim. Então, outra vivência, fui estudar em Tatuí, tudo isso aconteceu nesse intermédio, desde quando eu comecei, parei e aí retornei. Depois de quase 8 anos, entendeu? Sim, aham. E esse lance de você tocar vários instrumentos, Beto, como que foi o lance? Foi na banda? Foi durante o trajeto da Então, Gênesis ali que você foi sugando essas informações? Foi Eu porque tenho você já tava nesse necessidade e meio? oportunidade.
Aham. Porque realmente eu tenho muita facilidade musical. Uhum. E eu tinha o contato, porque antigamente, nossa, é tão feio falar antigamente, né? Eles dão um peso nas costas. Não, e o cara ainda é dói. bonitão, né? O cara ainda é bonitão Não, reclamando do cara. tempo, pô. Ai, Fala, cara, chama de vovô, dá uma dor nas costas. Mas as bandas tinham uma estrutura própria. Lembra que eu te falei do que a gente devia nos bancos? Por quê? Porque a gente precisava comprar bateria, comprar os teclados, ter o contrabaixo, ter tudo. E isso ficava no quarto de casa, montado. Ah, E eu tinha 11 anos, 12 anos. cabeça. Muitas vezes eu preferia estar ali do que borbulhando. estar jogando uma bola, estar andando de bicicleta. Eu falava, nossa, que é demais, que massa, cara. Como é que é isso? E ficava vendo, e o outro tocava. e Sem chegava- internet. Sem internet, nem existia isso. Nem se pensava, né, Beto? Muito, muito. Isso aí nós estamos falando, cara, de 83, 84, né? Não, de 1900. Cara, é uma boa estrada Putz. de lá até E aqui. aí, cara, vai fuçando. E aí, o que acontecia? Algumas vezes eu precisava, assim, da necessidade, igual eu te falei. A oportunidade era eu ter tudo à mão. Pô, não tem baixista pra tal dia. A gente Aham. foi fazer uns comícios uma época que podia, no final da década de 80. E o Época do tecladista, showmício lá. o Marco Aurélio era o tecladista. Você Sei, lembra? sim, eu conheci ele. O Marco Aurélio eu conheço. Isso, ele é arquiteto, tudo. E na Aham. época ele fazia tiro de guerra. E não, a gente tinha que ir ficar um mês lá. E falou, não tem jeito. E aí, vamos, Beto, você faz... Vamos. Olha Tinha só. noção, Aham. ficou uma porcaria, entendeu? Trocava maior por menor, tudo, mas, poxa... Fez o baile. Fizemos ali, era 45 minutos, 1 hora cada comício, mas, assim, muito irresponsavelmente, né? Mas a gente era tudo moleque, e eu tinha 15, 16 anos, mas vamos, e aí você vai... Cara, vai mas tocando. como isso foi saudável pra você musicalmente, assim, porque ter que, assim, de ser curioso, de mexer, não, exatamente. deixa que eu faço, que não sei o que, tal. É igual você falou, foi fazer, às vezes não ficou igual se o Marco Aurélio tivesse feito, claro. mas, pô, você foi ali, você Fui tocou, você mexeu em ajustando e timbre sabendo e onde tal. estava errando, pô, Isso falei. é o você lance vai das informações que a desenvolvendo. gente estava falando, que você não aprende na escola, Pô, né, cara? isso Que aí é a muito vida legal. mesmo. E aí foi quanto tempo de banda Gênesis? Nossa, eu fiquei uns 20 e poucos anos lá, 20 cara. e tantos. Aham. Até 2007, de 83 a 2007, E depois nisso, voltei. Você teve várias funções, né? Você cantou, você tocou Não, baixo. eu você comecei Aham. só tocando até uns 17, 18 anos. Aí a esposa do meu irmão, a Maria Ângela, estava bem naquela época de boy band, né? É isso? Aham, chama? Backstreet Boys. Não, nem tão cedo assim. Isso não. aí era menudo mesmo. Era entendeu? uma outra época. Não, mais ou menos, Backstreet, por aí mesmo. E aí ela falou assim, põe seu irmão para cantar. E eu tinha uma noção, mas muito vergonhoso, muito tímido. E exigia toda uma performance a banda de baile, né? E aí Aham. eu fui, mesma coisa, fui indo, tal, devagarzinho, canta uma, canta outra. Olha que legal, ó, esse estilo dá certo. Meu irmão sempre soube coordenar isso muito bem, assim, de tirar o melhor de cada parte. aham. E aí comecei a cantar, comecei a cantar. Quando eu vi, eu estava cantando quase o show inteiro e não tocava nada de instrumento. Nossa. Mas aham. durante um bom tempo eu tinha um set gigante de percussão que eu amo, é uma coisa que assim, eu adoro. Aham. Percussão, saxofone, trompete. E usando essas coisas, assim, mais performaticamente, mas assim, como instrumentista mesmo, demorou um bom tempo para eu começar ou definir, falando, não, o sax é o meu instrumento. Entendi. É Aham. aí que eu peguei, falei, vou estudar, e desde então é o instrumento que eu me dedico. Eu fui para Entendi. São Paulo, já tive muitos professores lá, estudei 6 meses em Tatuí, vários cursos, e estudo em casa, estudo. O resto, tudo é amadoristicamente falando. O Entendi. saxofone é o meu instrumento. Foi o instrumento que você estudou, que você aprofundou. Exatamente. Entendi. E durante todo esse período, você sempre consumiu música instrumental, Beto? Não, eu Ou sempre não? fui muito Nessa eclético, época, não. cara. Aham. Muito eclético. Mas o instrumental você já ouvia, já Instrumental conhecia? sempre Aham. gostei. Eu lembro de assistir o primeiro free jazz na televisão. Se eu não me engano, foi em 85. A gente até gravou no videocassete. Aham. Mas você já tocava isso? Nessa época, Não, instrumental? tentava
tocar no trompete, já queria, já achava que isso é muito legal. A música instrumental, se for ver, é minha base, porque a fanfarra nada mais é do que música instrumental. A gente pegava as músicas, ele pegava a música, o instrutor pegava músicas que eram muito populares, que a gente conseguia absorver fácil, que eram cantadas, e a gente fazia de maneira instrumental. Entendi. Então, sempre tive essa... Nossa, que coisa... Os solos, a década de 80 foi muito fértil para solos. Quase toda música... Pensa quem no Brasil de banda que não tinha um saxofonista ou um solo de guitarra. 80 ali, essas Total, bandas da cara. década de 80 ali, Pô, tudo. Lulu tinha solo de sax, Marina tinha solo de sax, Lobão tinha solo de sax. Cara... Tudo, Kid de acho que só Abelha Legião pra que não. caramba. Kid de Abelha Kid tinha de pra Abelha caramba, era né, cara? saxofonista tudo da sax, banda, era o cara era muita, da banda muita. mesmo. Então, assim, foi muito legal e muito fértil. Me fez trabalhar bastante. Foi uma época de ouro, né, cara? Pra música, foi. pra quem é instrumentista. Musicalmente falando. Cara, eu lembro de ouvir RPM, cara. Eu começando a estudar Super teclado, instrumental. assim, cheio de coisa, sintetizador, arpejador, aquele tanto de coisa. Eu falava, meu pai do céu, o que é isso aqui, cara? Sabe? Pois, já tinha. Você não lembra aquela música Naja? Era uma música instrumental. Aquela... E acho que ela era 7... Nossa, isso, muito legal tinha um essa música. compasso composto. Tinha, Pô, é muito... Legal pra caramba, Não existe, cara. mas legal. hoje vamos lá, foi pra frente, não complica não. Fazer um solo, não, mexe com o solo não. Pô, corta solo, deixa não, põe o solo no VS. Não deixa. Tá pronto. E aí, depois, falando ainda de instrumental... o primeiro convite que rolou para tocar isso foi com o Du? Ou você já tinha tocado? Foi com o Du? Foi com o Du. Foi no quarteto? Ele já tinha um trabalho aqui em Franca, que ele já tocava, ele, o Chico Léo e o Marinho. O primeiro CD você gravou? O primeiro CD dele? Do Du? Gravei. Gravou, né? Gravou. Gravei. Eu fui Mas no lançamento, cara. eu já tinha gravado o primeiro do Alex Reis, que é o Aroeira. Entendi, o Aroeira. Foi lançado em 2000. Pô, aí Sim. faz um tempão. É o disco que o Marinho falou aqui. O Marinho falou desse disco. Desse Aroeira. O Aroeira. Esse você já gravou? Esse eu gravei. O Du gravou também. O Diego gravou. O Pio. Entendi. E aí depois... Eu gravei os 3 do Alex Reis. O Aroeira, o The Way of Brazilian Jazz e o terceiro, que eu não me lembro o nome. Mas eu gravei os 3 dele. Entendi. E do Du eu gravei esse primeiro e esse aqui ao vivo, que a gente gravou na Suíça. Da Suíça. Entendi. Que é um trabalho muito bacana. Esse disco é legal, que é tudo a Vera mesmo, né, cara? Tudo valendo, cara. Tudo... Chegou pra gente aqui pré-mixado já, com as trilhas só tirada lá da hora. Entendi. Que massa, Muito cara. show. E nessa viagem vocês passaram por quantos países, cara? Você tem noção? Nossa! Dessa vez a gente tocou... Foi Suíça... Dessa vez eu acho que foi só Suíça. Foi só na Suíça? Foi. Porque das outras vezes vocês depois passaram em outros países, eu né? tive com o Du e tive com Com Cunha. o Cunha. Então, nessa época mesmo, em 2012, eu tinha ido antes com o Cunha e a gente tinha tocado em 2 festivais muito bacanas no leste europeu, que é um na Bulgária e um na Sérvia. Aí depois acabou lá, a gente se encontrou na Suíça e fomos tocar com o Du. Ele como baterista e eu saxofonista. A gente fez a gig. Entendi. Ô, Beto, e como é que faz para entrar numa gig internacional desse jeito, Gig cara? eu não sei. Vamos perguntar para alguém. Cara, é difícil assim você fazer essa reflexão, porque eu acho que eu tive muita sorte também de estar sempre assim com pessoas muito bons músicos. Mas tá preparado, pô. Então, Você se preparou. A sorte é e tá no a lugar preparação certo. e oportunidade, né? Isso, Você está preparado para a oportunidade. Mas assim, o Du é um cara muito empreendedor, musicalmente, que é uma qualidade difícil, cara, porque músico geralmente a gente quer que as coisas aconteçam e quer subir no palco. É o que a gente Ele é um mais cara que chega vê, segunda, cara. fica de segunda a sexta-feira fazendo projeto, idealizando, antes da primeira viagem dele, ele foi para a Europa com CDs embaixo do bolso, dormindo em rodoviária e descobrindo clube de jazz e mostrando aqui, ó, o meu trabalho, dá para a gente marcar, não sei o quê. Depois de tantos anos, aí começou e fez uma... Isso é uma coisa que ninguém sabe, né, cara? Pois é, cara. Pois é. Então, e a gente já... Ele tinha esse trio, aí falou, vou fazer um quarteto, vou chamar o Beto. Aí começamos a ensaiar, a gente tocava quase todo dia ensaiando, isso é uma delícia, cara.
Que foi na época do primeiro CD lá. Antes do primeiro CD. Antes do primeiro Antes CD. do primeiro CD. Quanto tempo de ensaio, Beto, para vocês chegarem preparados isso lá? é legal, Estamos isso- preparados. Cara, a gente ensaia bastante e as mesmas coisas, né? Então, assim, é uma trajetória. Por exemplo, vamos viajar, começa uns 4 meses antes a se encontrar semanalmente, 3, 4 vezes por semana, ensaiar 3, 4 horas. Isso é tão importante porque hoje o músico já não quer mais ensaiar. Quer Ele já quer chegar chegar no e- palco e mandar bala, não tocar. precisa de ensaio e Não, tudo e mais. fazer a mesma coisa, né, cara? E chegar e tá muito... Depois de um mês, você já tá... Pô, a música tá legal. Não, cara, e você vai tocando e o negócio vai melhorando. E você vai pegando a mãe, desculpa. exatamente. Você vai sacando uma viradinha que o batera dá diferente. Na segunda vez que ele toca, você faz junto, já cria um negócio. E aquilo vai... Da terceira vez, o cara olha, você já sabe o que vai fazer, já rola. É muito legal. É, cara, Na época quando que a tá gente fez... ensaiadinho, é legal. nós fizemos uma turnê antes de viajar. Nós fizemos uma turnê zona aqui no estado de São Paulo, através de um projeto do PROAC que o Du tinha, que a gente tocou 20 shows aqui no exterior de São Paulo. Estava até como convidado, músico convidado, o Chiquinho O Oliveira, Chico do Oliveira Jô, do trompete. trompetista. E aí, cara, a gente ia fazendo isso, a gente também ensaiou, né? E tocando, cara, tocando. Quando chegou ali no 15º show, nossa, tava uma manteiga, uma delícia, cara. E o show era aquela, né, fluía que fluía. Prazeroso, né? Chega aí você e já toca com prazer. como a gente costuma dizer, né, lá pelo 19º show, a gente falava assim, agora tá bom para começar. Porque aí você tá no... Cara, performance legal, já está dominando, já sabe o que está acontecendo, já sabe a pegada de cada um, já sabe o movimento, né, da cara? educação musical, fluir. como é que cada um faz, que hora que cada um recua, o outro... Então, fica muito fica bom, muito muito bom. Entrosamento e só vem com ensaio. Ensaio é chato, mas é muito necessário. E foi nessas muito. do instrumental que você conheceu o Arthur Maia? Foi. É. Nossa, aí, então, eu tô te falando, eu tive muita sorte, cara, de baixista. Uma coisa vai puxando a outra, incrível, então, né? Olha os baixistas que eu toquei, além do Du. Toquei com o Arthur Maia, toquei com o Serginho Carvalho. Nossa, Toquei com o... Fiz 2 shows com o Marcelo Mariano, Nossa, filho do César, que do César estava no Mariano. Rock in Rio essa semana com o Djavan. Quem mais de baixista? Toquei com o Pixinga, já fiz show Com Pixinga? com o Pixinga. Nossa. E tudo assim, né? Pipoquinha. Pipoquinha, um monte de vezes, cara. é. Olha só, com Pipoquinha. Ai, meu Deus, como é que eu esqueci o nome dele? Pra mim, um dos maiores... É o maior músico que eu conheço e não Aquela lembro. vez não. que o Thiago Espírito Santo teve uma vez que ele teve aqui. Você Teve tocou aqui, com ele? toquei também, Tocou com ele participei. também? Participei com ele. Participou, nossa, cara, que massa. Eu lembro uma vez no lançamento do CD do Alexandre Cunha, cara, do Barulho Brasil, Nossa. que foi no Teatro CCBU lá. Que foi lá no Teatro CCBU e você tocou. Foi. Cara, eu lembro que eu saí de lá assim, eu falei, Que legal, foi isso, cara? putz. Eu lembro que veio um tecladista, era um menino novo, cara, que veio com ele, um menino, porque das outras vezes tinha sido a Janice. Ah, Tinha pode sido crer. ela, aí nesse veio um... A primeira turnê que eu fiz com o Cunha, ele veio. Ele o veio- Henrique Eisman. Esse cara, Cara, aí, ele é um... cara, eu ele é um fiquei- gênio. Eu olhava um ele gênio, tocar, eu falava, cara, não tem menino cabimento, é cara. um Porque ele era gênio. novo, muito novo na época. Ele assim, tinha... Genial, cara. Ele Genial, tirou- virtuoso demais, Ele assim, tirou, sabe? ele tirou aquele repertório dentro da van. Ah, você tá Ele de é fora sacanagem, do- cara. Não, quando a gente viajou, ele tinha 24 anos, ele estava fazendo doutorado nos Estados Unidos, de música já. De música. Pesquisando em Israel, uns negócios musical. Ele Nossa, é eu gênio. lembro que eu vi É ele. tipo o Diego, Aham. sabe esses caras assim que é muito além, muito além? Sei, o Pipoquinha, esses caras. Exatamente, Aham, exatamente. sei. Pô, e você tem um... Nossa, eu Nossa. fiquei 15 dias convivendo, absorvendo. Hoje É ele o não que tá eu no tô Brasil falando. mais, velho. Não. Não, aham. Ele já não morava no Brasil quando a gente viajou. Entendi. Aí ele estava aqui e aí o Cunha convidou ele para fazer. Que massa, cara. Foi, nossa, demais. Pô, no dia que o Cunha estivesse aqui, podia vir aqui trocar uma ideia com nós. Alexandre Podia. Cunha, queremos você aqui no Pink Mancast. Vem aqui trocar uma ideia com nós, contar um pouco dessas histórias. Vem aí, mano. Isso. Beto, e aí, depois disso, a outra banda de baile que você teve foi a Republic. Pois é, em 2007, em 2002 eu comecei a estudar Direito. Em 2007 eu me formei e já estava assim, um pouco desgastado com música.
Entendi. Eu acho que está na hora de eu dar uma arejada. Tanto que eu falava na faculdade, eu falava com meus amigos, falava, não, mas eu sou músico, é o que eu sei Em nenhum fazer. momento você pensou em parar com a Pois música. é, mas aí eles me respondiam assim, mas você teve outra opção? Você não sabe também, ué. Ah, Pode entendi. ser que você... Aham. E comecei a estudar, e tudo que eu pego para estudar, eu gosto de aprofundar, gosto de me inteirar. E 2007 eu falei, eu vou dar um tempo. Fui até trabalhar no estúdio, uma época, e comecei a advogar, advoguei uns 3 Ah, você anos. chegou a advogar, cheguei. entendi. Mas aí foi dando tudo errado. O cara, o juiz que eu fui trabalhar com ele morreu. Ou certo, né? Ou certo, vai saber. Vai saber. E aí, 2007, parei. Em 2009 para 2010, eu tive um convite com um empresário de Ribeirão, falou, eu estou com a banda inteira parada aqui e colocaria na sua mão se você quiser voltar trabalhar. Porque ele me conhecia muito da Gênesis, eu deixei um legado muito bacana, né, na Gênesis. Ah, A entendi. gente tinha assim, um trabalho muito forte. Mas voltar não só como músico. Eu teria que administrar toda uma mas banda. ser o linha de frente ali, entendeu? Colocar minha cara, é o Beto da banda Gênesis, né? Para ele era interessante isso. E aí, eu estava até casado na época, conversei com a minha esposa, falei, ó, eu vou, mas essa parte de administrar eu não queria muito, não. Aí ela pegou a parte administrativa, eu peguei a parte artística, musical, e começamos a fazer, mas aí deu também tudo errado, o cara deixou a gente na mão, de uma hora para outra. Empresário é assim, né? Ele veio que... Nossa, cara. E a gente começando, aí veio com as ideias, não, vocês precisam tocar de terno. Então eu falei, mas peraí, ué, você falou para eu ser o criativo aqui, tá... Aí não vai rolar, cara. Aí paramos, e eu já tinha contratado músico, colocado meu nome na parada, Aí a arrumado bomba outros estourou. empresários, data marcada. Aí eu falei assim, vou encarar. Aí montei a Republic, Com essa mesma gig. com essa mesma gig. Que a gente já ensaiava aqui em Franca, apesar dele ser de Ribeirão e tudo mais, a gente ensaiava Entendi. aqui em Franca. Eu fiz poucos shows com a banda lá, mas Republic ela já nasceu para ser uma banda de baile. para ser uma banda de baile. Exatamente, com dançarinos. Sei. Que é um negócio grande, que hoje dá era até, um baita até esquema. arrepia, entendeu? Você pensar assim, viajar em 20 pessoas, ônibus, 2 condução, arrumar hotel, arrumar almoço e jantar para esse tanto de gente, e locação de som, e passar som, e tratar com o empresário. Cara, tudo isso pra Isso banda. é o tomar conta de uma banda. Isso Para é quem tomar, não conhece o que é ter uma banda de Puts, baile. Você Pra tem você essa que pergunta, preocupação, mas você só cara. toca, você não trabalha, é aí que tá o trabalho do Ó, negócio. tomar conta de uma banda. É por isso que o Paulo envelheceu antes de mim, né? Os cabelinhos dele... não Cabecinha acha- branquinha. É difícil achar um preto ali, né? O meu é o contrário, tem alguns branquinhos. Mas é muito pesado, né, puxado, cara? cara. É Você tem que puxado. chegar, você chega segunda do show, você tem outra semana para frente, se você tem show quinta, sexta, sábado, cara, você tem que armar a logística de tudo. E eu ainda alugava som e alugava ônibus, né? Nossa. Tinha mais esse tempo, tinha que disponibilidade de ônibus, vai dar certo, os lugares, não sei o que tem, cabe o equipamento, porque eu não vou alugar um caminhão para levar meu equipamento, e o cara do som é de tal lugar, liga para ele, tal horário. Aí tinha que ligar para o hotel, arrumar para todo mundo, só que aí você tem almoço no trajeto, e vai todo mundo dormindo lá, e você fala, pô, conversando com o motorista, ó, vê aqui, para, não, esse preço está difícil, vamos parar na cidade, e o horário, tem que, nossa, tem que... Nossa, Pô, cara do aí céu. você vai chegar tarde montando e... Deu vontade de tomar vai- um Dramin só escutando, né? Ô, Beto, Passar o fora, som. Só escutar você falar isso. Nossa. fora que você, além disso, você tem que ficar administrando egos Então, dos músicos, que não é muito, nem um muito. pouco baixo. Mas sabe Pagiar, que né? nesse ponto aí foi muito legal minha banda, cara. Ah, que legal. Eu tinha Você assim, trabalhou com uma galera muito legal ali, né? trabalhei Beto? com ela, mas eles também trabalharam com um cara muito legal. Você... Tem que se valorizar também, pô. E aí, Eu conheci a galera lá, era massa não, a galera. eu digo assim, eles tinham um comprometimento assim, e um prazer de estar ali, porque eu realmente quebrei um pouco desse paradigma de empresário musical. O cara mesmo que eu tocava em Ribeirão, uma das brigas que a gente teve, que eu fui falar para ele, de umas condições de camarim, pelo menos refrigerante, água, e ele chegou e falou assim, músico não precisa disso não, não sei o que tem. Falei, velho, eu sou músico, eu posso ter a banda que for, ter o equipamento que for, eu vou administrar como eu sei como que eu gostaria. Então eu tratava eles como eu gostaria. Então ali no convívio e administrar essas coisas, no começo foi difícil, porque eu não tinha experiência de administrador, né? E fui aprendendo também. Mas
foi uma convivência muito boa, pacífica e produtiva, né? Muito Entendi. produtiva. Aham. Mas era um trampo. E eu lembro que eram 2 projetos, né? Era a Republic e a E a Al Capone. Aham. Do meio para frente, foi um projeto assim que já está acontecendo muito hoje, que é as bandas desmembrar um pouco para poder ampliar a plataforma Atender de outros trabalhos. tipos de- É. aham. Então, a gente usava os mesmos músicos, não tinha dançarino, ia só um cantor, eu, batera, baixo e teclado. Entendi. Uhum. E aí a gente começou com esse projeto, tocando em bar, em pub. E fomos assim até 2019. Até 2019. 2019. Entendi. Que aí começou uma baixa muito grande de baile, caindo baile. geral, Entendi. caindo. E aí eu achei mais honesto desvincular os músicos, porque todos também estavam dependendo. E a gente teve uma fase muito boa, e quando começou assim, falei, pô, às vezes vou ficar aprendendo, o cara pode fazer um freelance, tudo. Aí eu dei um out, estacionei a banda, Entendi. e logo o Paulinho estava precisando de guitarrista. Aí fui eu na Gênesis, 2019, ser o guitarrista da Gênesis. Freelance. Nossa, cara. Fiquei lá um tempo, aí também desencanei, fiquei, porque eu não voltei, fui só fazer o freelance. Aí depois, antes da pandemia, falou, estou precisando de um baixista. Fui eu, Volta. tirei 60 músicas no contrabaixo. E aí, gosto, né, os instrumentos que eu mais gosto, a percussão e bateria, né, os sax e o contrabaixo, as coisas que eu gosto. Estava muito bacana. E logo veio a pandemia. Aí parou de vez, Aí né? parou de vez. Aham. Mas eu já tinha um projeto que eu já estava começando a desenhar, que é um negócio assim que eu queria. E na minha banda, eu conheci uma cantora, que se chama Duda Benício, Sim, sim. que era assim um fenômenozinho aqui do interior, né? Veio lá perto de Capitinga, de Cássio, sabia nem falar Ela não direito. deve lembrar, cara. Uma vez eu toquei, ela deu uma canja lá em Delfinópolis. Deu final. Em Delfinópolis. Faz muito tempo isso, cara. Lá em Delfinópolis. Que atravessa a balsa. Delfinópolis. Isso! Foi Delfinópolis. Eu tava com uma dupla. Pois e é. ela deu uma canja. Quando ela veio para a banda, ela cantava sertanejo. Aí ela até falou, Beto, quando veio fazer o teste, na Republic, eu não sei se eu sei cantar essas músicas internacionais, essas coisas. Falei, não, prepara aí e vem fazer o teste. Chegou, uma voz desse tamanho e tal. Falei, não vai cantar só sertanejo não, pelo amor de Deus. E começou, e banda de baile é muito legal, essa diversidade que tem de estilos, né, cara? por isso, musicalmente isso é muito rico, cara. Onde que um músico toca 10 estilos? Eu cantei música do como é que chama lá, do coreano lá, pô. Eu cantei música em francês, cantei música italiana, cantei música em inglês, em árabe na época das novelas lá porque você veio do baile Cara, tradicional eu mesmo, né? aprendi Beto? o idioma, mas assim, eu digo assim, e o músico, a mesma coisa, ele teve que tocar uma música italiana, ele teve que tocar um axé, teve que tocar um sertanejo, teve que tocar um rock. Cara, isso musicalmente é muito rico. Muito, cara, então, banda muito. de baile prepara muito. Se o cara souber tirar proveito disso, ele é uma das coisas que colocam a base para o músico ter uma longevidade, porque você está preparado para tudo. Cara, é um negócio Entendeu? que eu vejo, às vezes, tipo assim, eu acho legal o cara, sei lá, gostar, às vezes se identificar e tocar som, mas, cara, pro músico em si, como informação, como estudo, esse lance de ser, sabe, o Gil passou por aqui, a gente estava conversando, Mesma cara, coisa, a né, respeito, cara? Ele sabe? é outro e aí, talentoso, tipo assim, viu? igual lá na Gênesis, né, cara? Se a música tivesse uma poeira, não passava. Tem um negócio aqui que, sabe? E então, eu imagino assim, como que foi legal. Tipo assim, eu lembro que nos bailes tradicionais tinha bloco de bolero, né, cara? Tinha, pô. E tocado tudo certinho, tocado. assim. Cara, você tem que ouvir, absorver, sabe? Porque é outro som, né, Beto? Assim, é outro timbre, é outra coisa, Exatamente. tudo diferente, cara. Você tem que ter uma abertura, um desprendimento, porque não dá para você tocar um sax num solo de um pop igual você toca num jazz, entendeu? O Gustavinho, que tocou lá também, ele passou por aqui para bater papo com a gente e ele tava falando que desses toques que ele teve lá,
ó, aqui é dance, que não sei o quê, joga pra esse Isso. captador, faz não sei o quê, Isso chega é um pouco muito agudo. legal, Tudo isso que ele falou, cara, eram uns negócios que até então eu não tinha me atentado. Pode crer. Sabe? Eu pode não tinha me crer. atentado. E ali, cara... Sintonia fina do negócio. Isso amplia é, seu conhecimento, né, cara? Pra caramba, cara. Amplia pra demais. E nessa aí foi que assim, a Duda foi desenvolvendo e tal, aí ficou com a gente 2 anos, por aí. Na Foi, Republic, na Republic. Aí depois, quando a gente deu essa pausa, ela foi para a Gênese. Entendi. Ficou lá uma época. Mas ela é muito talentosa. E quando eu pensava em fazer um negócio mais reduzido, depois de ter tido essa experiência com banda e tudo mais, não Você querer... já tinha essa ideia de duo mesmo? Né? Não, eu tinha ideia de reduzir, de tocar com... Eu entendi. gosto de banda, cara. Eu sou muito bandeiro, eu gosto de olhar e ver os músicos e ter essa... Pô, é muito gostoso essa troca. Mas, às vezes, não é tão viável. Mas a gente conversava, falava, pô, vamos montar um esquema, alguma coisa. Era muito... Eu falei, precisa aproveitar essa voz, precisa dar um jeito de... Isso aqui vai ser um diferencial, vai ser algo que vai acrescentar muito. E a gente... mas... E aí, o que vai ser? E eu não gosto de fazer nada sem concepção. Entendi. Pois é. E aí ela falava, vamos montar? Eu falava, não, tem que pensar. Aí, E pensava. Aí fizemos uma reunião, vamos sair ouvindo tudo quanto é barzinho aqui. O pessoal tocando, para a gente ter uma ideia. Saímos e ouvimos fora também de Franca. Pô, não é o que a gente queria fazer. Aí foi o começo da banda Tchu. Entendi. A gente sentou, eu estava estável, tocando, ela empregada também na banda, tinha o cachê e tudo mais. Pô, vamos montar um negócio que a gente goste de fazer, sem essa preocupação, porque a gente não está dependendo disso. Sim. Então, aí a gente pensou, vamos tocar o que a gente gosta. E isso aí foi assim, um salto na minha vida, cara. Porque vocês colocaram muita personalidade de vocês ali no esquema, né, cara? Não, nós simplesmente escolhemos 60 músicas que a gente gosta. Não que eu não gostasse das músicas que eu tocava em banda baile, mas assim, muitas você toca, fica gostoso porque o público responde. Eu, como artista, isso me satisfaz muito. Cara, se chegar num lugar que a gente está tocando um pagode que está estourado no Brasil inteiro, você começa a tocar, o povo começa a cantar, você arrepia, muito bom, e cara. é bom pra caramba. É legal. Mas não é um ritmo que eu escuto em casa. Eu não ouço um sertanejo no meu carro. E o pop, que era o que a gente queria fazer, está muito bem representado, digamos assim, pelo pessoal que toca em bar. E a gente falou, não vamos fazer nada disso. Às vezes vinha aquela vontade, né? Tá todo mundo correndo pra cá. falando, não, faz um Lulu, pelo menos. Aí a gente, pô, vai ser legal, o pessoal quer, mas não, vamos... Mas aí vai ter que tirar um Aretha Franklin do repertório. E a voz dela, cara... Tem certeza que uma pessoa que às vezes quer muito Lulu, mas que ouvir ela cantando Aretha, não vai embora do bar ou não vai reclamar, entendeu? Então, todo mundo que se dá a oportunidade para nos ouvir, nós já tocamos num lugar que tinha sertanejo de chapéu que veio cumprimentar a gente. Fala, cara, eu não gosto muito dessas coisas, vocês tocam, não. Ó, mas a minha mulher me trouxe aqui hoje, lembra? Lá no ócio. A mulher me trouxe hoje aqui, eu fiquei até meio assim, que eu falei, nossa, eu vou ter que ficar aqui. Eu lembro que nós fomos tocar no... Como que é o nome daquele... Ali na Paulo Cês, cara, do Marcelo. Como é que é o Sr. nome? Beef. Isso, no Sr. Beef. Nós fomos tocar lá num sábado, acho que vocês tinham tocado na sexta. Lá, eu lembro que ele chegou impressionado, assim. Eu lembro que tinha sido, acho que a primeira vez que vocês tinham tocado lá. Ele falou, cara, ontem veio o Beto e a Duda da banda Tchu lá, cara... Todo mundo saiu daqui perguntando quem que era, que não sei. Acho que estava bem no começo, assim. Porque foi logo no pós-pandemia, assim, esse lance. Voltando, sabe? né? E ele ficou impressionadíssimo, assim, porque tem o lance da interação, né, cara? Você sai tocando sax no que meio é da a parte de galera. baile que a gente traz. Mas vocês começaram esse projeto quando? Nós começamos em... Foi logo no pós-pandemia 2019, 20, por aí. Foi. Porque, então, igual eu te falei, a gente fez um projeto para ser paralelo, porque a gente não estava dependendo disso, e veio a pandemia, acabou sendo o principal. Aí a gente deu uns ajustes, claro, a gente pegou o repertório, só que a gente já tinha uma cara, isso foi legal. Aí, em vez da gente abrir mão para fazer, às vezes, o que a gente não gostava, a gente
funcionava com um artista que via que a galera queria, mas a gente escolhia a música dele. Ah, entendi. Entendeu? A gente toca, por exemplo, a gente toca The Police, mas eu não toco Every Break Take, a gente toca Every Little Thing do Magic. Entendi. Entendeu? Umas coisas assim, a gente toca Amy Winehouse, mas a gente não toca Rehab, a gente toca 4 delas, que, pô, mais musical, que tem um sax. Então a gente vai dando a volta, assim, entendeu? Entendi. O público acaba sendo convencido pelo bem-estar, porque a música é bacana. Porque quando a gente está ouvindo a rádio, se não for um estilo que te desagrada, se a música for boa, você deixa. Sim. Entendeu? Não incomoda, a menos que toque algo que seja muito fora. Entendi. Como tem lugar que a gente toca e tem gente que chega pra gente e fala assim, vocês não tocam sertanejo? Eu falo, mano, faz 2 horas que você está nos assistindo aqui, eu acho que você não ouviu nada, nem precisa. Exatamente. Isso acontece com as melhores famílias, né? Imagina, você que eu digo. É assim, não nada contra sertanejo, mas tipo assim, é a mesma coisa que o cara for no show do Chitãozinho Chororó e falar, não vai tocar funk hoje? Então, exatamente, cara. Né? Então, a gente tem nosso estilo, a gente toca o que a gente gosta e tem dado muito certo. Eu fico muito feliz. Milhão, né, cara, esse projeto de vocês. Tá, né? graças a Deus a gente trabalhando sim, igual relógio. A gente migrou muito para Ribeirão Preto, que é um público que caiu na graça do nosso repertório e tudo mais, estilo de público, os bares. A gente toca muito aqui em Franca também, mas estou dizendo assim, a gente não ficou só, né, a gente quis expandir. Cara, porque é igual vocês falaram, tava todo mundo correndo para cá, vocês vieram para cá. Isso, como entendeu? opção, e depois a gente acabou segurando a onda. Eu, às vezes, eu sou muito baileiro, né? Eu tenho meu espírito de baile. Então, de vez em quando, vem aquela, pô, vamos fazer só uma, assim, vai a Duda fala, não, ela me segura. Entendeu? Um ajuda o outro, isso é muito importante, porque são só 2 ali, né? Uma hora um tá mais para baixo, ou com ansiedade, e o outro tem que exatamente. Ixi, quantas vezes? Às vezes eu quero estourar, ela segura. E tem outras vezes que ela segura e eu quero estourar. Mas é muito bom, deu muito certo, assim, porque eu não queria... Como eu fiquei responsável pela parte do repertório, eu realmente achava assim, um desperdício ter um talento, igual a Duda cantando, num repertório muito... Convencional. Só pensando na música. Vamos fazer essa música é boa, vamos fazer. Você já pensando no repertório, já explorando esse talento dela. Cara, eu quero cuidar tanto que, pô, você até fica rouca toda semana, porque ela canta prática. Eu odeio cantar depois dela, né? Canto para ela descansar, mas não gosto. Todo mundo deve odiar cantar depois dela, né, cara? Não é muito bom, não aconselho. Roberto, só que nesse projeto vocês conseguiram fazer, além de ser 2, vocês levam praticamente uma banda, né, cara? Então, isso que eu estou falando, desse sentimento de quando a gente fez, era até uma opção a gente fazer voz e violão, né? Eu tocava violão, com a insegurança de que se ela aprendesse a tocar violão, eu estava sem emprego, entendeu? Então eu falei, vamos ampliar isso aqui. Na corda bamba. Aí eu falei assim, não, cara. Assim, eu acho muito legal. Por que eu não posso tocar um sax, né? Mas se eu tocar um sax, vai ficar sem harmonia, sem baixo, sem... Aí eu comecei, isso que eu estou falando, do negócio ter a gente não pegou e saiu tocando. Cara, demorou pra caramba, nós pensamos nisso, depois pensamos na estrutura. Depois eu fui para um estúdio gravar. Outra coisa, igual a gente, lembra da gente comentando o negócio dos VS? Às vezes você troca de show e parece que a banda é a mesma. Exatamente. Esses músicos aí devem estar ganhando bem, que eles tocam 2 shows no mesmo dia. Mas aí eu falei assim, não, eu acho que dá para a gente fazer um negócio diferente. Aí fui para o estúdio, gravei as 60 músicas no cajón, com os complementos de chimbal, essas coisas, e no contrabaixo. Entendi. Entendeu? Então, na hora que você vai para o sax ali... E aí o VS que a gente escuta, sou eu tocando. É você tocando. Então tem essa... E outra coisa, além disso, a gente toca um pop, toca um Queen ou toca uma Dua Lipa, é a mesma sonoridade, que é o cajón, o baixo. Dificilmente eu coloco só se tiver muita característica. Eu ponho um violininho, um negócio, mas muito pouco. E uso alguns samples também. Sei. Entendeu? É igual lá na banda a gente está fazendo desse jeito também, cara. O teclado, eu sou tecladista, mas lá na banda eu estou tocando baixo. E aí...
a princípio, vamos pôr verso. Falei, não, pelo amor de Deus, verso não. O show Onde inteiro puder não. resistir, né? Aí, tipo, mas tem um lugar aqui que tem um solo de acordeon, que não sei o quê. Aí, hoje em dia, eu faço desse jeito. Tipo, se tem, eu vejo que não dá pra tocar o baixo, eu gravo lá, eu disparo só aquele solo e depois eu paro e vou pro baixo. Isso, entendeu? isso. Desse jeito. Eu faço isso Mas sou eu tocando ali. Eu que gravei, eu que fiz, sabe? Sou eu tocando. Exatamente. Entendeu? E parece besteira, mas isso tem uma sutilidade que não descaracteriza. Não que a gente, descaracteriza, sendo a gente tocando, continua aquela pulsação, mesmo timbre, Exatamente. Eu também, na hora que eu toco o solo do sax, eu gravo os compassos de violão só durante o solo. Tanto que eu termino pega aqui, põe, tocando. Entendi. Aquela correria, entendeu? Mas acabou sendo um projeto assim. Você está falando de longevidade, né? Hoje eu me acho assim bem sucedido. Porque depois de tanto tempo podendo viver da coisa que eu mais amo fazer, hoje, além de eu viver disso, eu toco o que eu gosto, cara. Putz, Isso aí é sucesso pra mim. é igual um músico. Isso é sucesso, Imagina um músico que só toca música instrumental, dificilmente é um cara que gosta de tocar outras coisas. Imagina ele poder viver disso. Maravilhoso, né? Não, cara, é chegar no topo do. Não que eu estou no topo, não, estou longe disso, que eu tenho um monte de projeto na minha cabeça, tenho um monte de coisa já pensando. Mas eu digo assim, nesse estágio assim, eu estou muito feliz com a realização. E um outro desejo que eu queria te perguntar foi dessas duas crianças que você pôs no mundo aqui, ó. Rapaz, Que isso foram aqui esses dois livros aqui. Como que surgiu a ideia e quando que foram lançados? Isso aqui é uma outra coisa assim que eu fui desenvolvendo depois que eu entrei na faculdade de Direito. Eu tomei um gosto por leitura muito grande, porque eu também fui fazer Direito sem ter o compromisso de trabalhar nada, porque a música também já me mantinha e tudo mais. Falei, vou preencher meu tempo, vou fazer um curso. Aí escolhi Direito, eles falaram, mas você nem gosta de ler? Você sabia que Direito você só vai ler, não vai fazer mais nada na vida? Eu falei, mas eu acho que eu tenho curiosidade disso. Comecei, cara, e sendo algo que você tem interesse, te desperta. Pegou o gosto. Li pra caramba, li. E aí você escreve muito também, porque Direito você tem que praticar escrita, você tem que escrever, você tem que argumentar. Eu falei, cara, acho que eu sou bom nisso, hein? A minha esposa, ela é advogada, ela é apaixonada, cara, é leitura muito e escrita. bom, cara. Não tem como você fugir, ela é né? Duas apaixonada, coisas que te margeiam ali totalmente, cara. E quanto mais você pratica uma, melhor você fica na outra e vice-versa. Exatamente, entendeu? ela falou isso mesmo, cara. Ela fala Precisa ter. muito isso. Pô, estudava Direito, tinha o livro da doutrina, tinha o caderno de anotações da aula, tinha o dicionário jurídico, dicionário em português Nossa. e o código. Então era assim que a gente estuda, sabe? Sai de uma aula, chega em casa, você abre essas 5 coisas e fica. Vai vendo a matéria aqui, pega o negócio aqui. Nossa, esse termo eu não conheço, vai no dicionário. E nem era online, né? Na época, quer dizer, hoje é mais, talvez seja mais fácil, mas na época era, e adoro essas coisas. Por isso que eu quis fazer, apesar de ter. Não, nem sei se tem digital. Eu acho que tem sim, porque tem nas plataformas, eu acho que se vende um e vende outro, né? Enfim. Mas o livro, para mim, tem esse valor de pegar, tirar. Minha mãe era uma leitora voraz, a vida inteira eu via ela lendo, mas não me influenciou, tanto que eu fui ler depois dos 20 e tantos anos. Né? E aí comecei umas questões pessoais assim que me incomodavam. Falei, vou escrever sobre isso. Comecei a escrever. Falei, acho que isso aqui vira um livro. Escrevi, comecei a escrever, começou a história e já pensei no final que tinha que ser o mais importante, fui pensando em trás para frente, escrevi uns 15, 20 capítulos, roubaram os computadores, eu não tinha nada. Nossa, cara. 2015, aí parei. Falei, cara, deixa quieto. Nossa. Aí 2018, eu peguei e vi umas anotações de papel que eu tinha escrito à mão, assim. Falei assim, vou recomeçar. Aquela vontade de novo. Do zero, cara. Peguei ali só a linha mestra, lembrava mais ou menos o histórico do que eu queria escrever e falei, só que agora eu vou fazer, vou terminar isso num ano, eu vou fazer. E fiz o Enigma de Ingrid Wolff. É o primeiro. Entendi. E aí ficou pronto na pandemia. Como é que faz lançamento? Não faz. Tinha jeito de lançar. E estamos na pandemia, não acaba a pandemia. Terminei isso aí, aquela ansiedade, você termina, parece que,
Nossa, eu comecei a pintar a casa, fazer coisa. Nossa, dá uma ansiedade, cara, e você convivendo Aprender ali a tocar outro instrumento não tinha jeito, já toca tudo. Não tinha jeito. E aí comecei a escrever o outro, cara. E escrevi o outro, pronto. Na pandemia também não fiz lançamento. Então, eles estão disponíveis nas plataformas. Mas eu vou fazer um lançamento ou no fim de outubro ou em novembro. Que eu vou massa, fazer cara. oficial. Aí entendeu? volta aqui para falar, pra gente falar do livro. Poxa, Volta aqui vamos pra gente falar. divulgar. Agradeço. Para quem conto quiser, a gente já demais. tem um link que a gente pode colocar aqui. pro Tem, pessoal. tá na Tem. Amazon, tá Vamos colocar na descrição do vídeo. Americanas, Isso. tá na Submarino, todas as plataformas. Só Muito para legal, procurar cara. lá, Massa. Beto Sápio. Tem as duas edições aqui do Enigma de Ingrid Wolff e a Terapia. Que massa, cara. Esse Que massa. livro, apesar de ser a terapia e falar sobre isso e contar uma história que se passa na década de 30 até 50, e numa cidadezinha pequenininha que eu até me inspirei em Pedregulho. Pedregulho? É mole, cara. Muito legal. Caramba, que legal. E aí, depois que fui me interessar pelo tema, e depois disso, eu comecei a estudar psicanálise. Olha só que doido, cara. Então, de lá para cá, eu fiz um curso de formação em psicanálise. Estou na metade de uma pós-graduação em psicanálise também. E estou Cara, fazendo como mais... sua vida foi tomando esses rumos? Música, direito, psicanálise, né? Olha, eu acho que aquele loucura, negócio do ócio cara. criativo, sabe? Quando você está assim, eu não gosto de ficar muito confortável. Estagnado, Talvez por ser um problema de ansioso, Entendi. entendeu? E quando eu estou envolvido com alguma coisa, você acaba... Então, eu estou sempre estudando saxofone e fazendo alguma outra coisa. E aí, foi os livros, tanto que eu estou escrevendo já um terceiro, mas estou assim, cara, eu estou terminando meu último ano de segunda graduação minha, eu sou formado em Direito e estou me formando em Filosofia esse ano. Que massa, cara. Aí vou terminar o pós-graduação em Psicanálise, estou terminando um curso de extensão também em Psicanálise. E é isso, não sei o que eu vou fazer o ano que vem. O que eu vou fazer? Já tô Não acabar isso, eu já Cara, estou você ansioso não pensando. para, a música nunca saiu de você, né? Pois é, Mas ela você tá- não consegue também ficar só com ela, né? Você precisa ser preenchido. mas é que eu gosto muito assim de conhecimento. Então, quando eu comecei a pesquisar, e eu fiz 2 anos de psicologia, mas o que eu queria era filosofia, tanto que eu tranquei o curso e fui fazer filosofia. Mas poderia ter terminado, é uma matéria que eu Entendi. gosto. Tanto que depois eu fui me aprofundar. Mas foi ali que deu as primeiras... Comecei a estudar sobre Freud, essas coisas. Que massa, cara. E aí me aprofundei e talvez é algo que eu pretenda mesmo fazer Seguir. paralelamente, entendeu? Entendi. Começar a atender como psicoterapeuta e tal. Entendi. Beto, e Isso aí. fim de ano chegando, como que o pessoal que vai fazer confraternização, que vai fazer festa de final de isso ano, é faz muito para contratar a legal. banda Tio? Pô, primeira Como- coisa, nos sigam nas redes sociais, entendeu? Isso. Ela é banda_2, 2 em inglês. Fácil. Fácil. Banda Tio. Se você escrever Banda Tio, aparece, né? Lá tem um link que... Qualquer tipo de evento, confraternização de empresa, Tudo. aniversário, Gostou de corporativo, música, tudo. Nós já tocamos até num apartamento para 10 pessoas. Contrataram um Olha. cozinheiro e a gente falou, vocês vão? Claro, Vamos. principalmente se a gente puder comer depois, né? É o que eu peço, Beleza. uma exigência. Só não deu tempo, né? Que a gente acabou lá e foi fazer outro show. Foi fazer outro. Vamos embora. Aham. Acho que uma paella desse tamanho lindo. E o cara cozinhando, olhando pra gente assim, falou, pô... Não vai dar. Mas a gente toca tudo, cara. A gente tem tocado muito, sabe? Assim, esses eventos particulares também têm nos procurado e a gente tem tocado bastante. Que massa, cara. A gente está em bons lugares, graças a Deus, assim, tem dado muito certo. A Duda ficou responsável por essa parte de vendas e agenda. Olha eu fugindo de novo dessas... Deixa na mão Deixa Não, pra... deixa só música. Deixa eu tocar, escolher Cara, o mas eu vou te repertório. falar, se tá na mão dela e vocês estão fazendo tanto show em lugar É porque ela é bacana, Tá competente. bem né? administrado. Parabéns, viu? Tá bem administrado. Ela realmente é algo que ela não fazia antes e que, assim, quando ela pegou para fazer e começou a dar certo, eu falei, pô, acho que eu vou sossegar. E realmente isso é muito bom e muito importante, cara, muito. A Banda Republic foi muito bem sucedido, uma boa época, porque a gente tinha uma parceria com um empresário que era o mesmo da Gênese, que me conhecia, foi até meu padrinho, o Cleverson, lá de Goiânia. E ele pegou, e quando você tem um cara que
veste a camisa por você, pô, aí, Toma outra cara, não tem proporção nada o negócio, mais né, cara? importante para um artista do que você ter um caminho para mostrar teu show. Exatamente. Então a Duda fica assim, a gente chega, toca quarta, quinta, sexta, sábado, às vezes domingo, ela chega em segunda-feira cedo, começa a ligar, e atendendo cliente, conversando, e vai, e coisas, e posta coisa na internet, e quarta-feira já distrai de novo. Então é puxado, mas a gente tá dedicado a isso nessa fase porque a gente quer mesmo estabilizar a Sim. banda Tchu, quer colocar a gente, nos posicionar no mercado Sim. e mostrar o nosso trabalho. Então, É isso. Então, você que quer contratar a Banda Tchu, Instagram, fala com a Duda. falar com a Duda direto, lá já tem um E link, corre, o WhatsApp porque link. o bicho tá pegando lá. Eles estão fazendo 20, 30 shows por mês. Ô, quem Vai dera, ficar hein? sem data. Vai Não, ficar eles sem perguntam data. pra gente, fala, pô, vocês estão tocando 3 shows num dia, você tá rico. Eu falei, se eu tivesse rico, eu tava tocando Tocando um. exatamente. Pô, eu aguento, eu quero ficar, não, termina aqui, vai Fazer copiar três. todas. verdade. Exatamente. Não, mas tá Beto, bom, tá cara, tudo foi um certo. prazer, cara, te receber Ô, aqui. cara. Muito obrigado pelo papo, pela disponibilidade por vir aqui, bater Obrigado você. esse papo gostoso com a gente, falar dessas duas crianças, falar da sua história na música. Cara, muito obrigado. Eu que agradeço. As portas estão sempre abertas Putz. quando você quiser. Agora depois a gente quer falar com a Duda. Faça no isso. próximo podcast. É, Duda, vai contar. Se prepare que a gente Esses quer dias ela tava lá no ouvir SBT, você. lá, ó, ganhando o povo total lá. Ó. É. Tá só... Que só massa. o destino dela é o sucesso, como se dizia na década de 90, lembra? É isso aí. Cara, eu quero agradecer demais a todo o pessoal aí da Pinkman. Obrigado pelo convite, obrigado, Otto, Que obrigado a isso. todo mundo que está aqui envolvido fazendo esse trabalho. Talvez vocês estão envolvidos nisso, essa correria também, que a gente sabe a batalha que é, e não imagina, para a gente, quando a gente sai daqui, quanto que a gente leva de felicidade e de lastro de ter participado aqui com vocês. Que isso, obrigado cara, a de gente que verdade. agradece. Sigam São aí a sempre Pinkman, bem-vindos. sigam a Banda Tchu, sigam o Beto Sápio, sigam a Duda Benício. Isso. Vamos nos conhecer melhor aí nas É redes. isso. Beto, muito obrigado. Bom, rapaziada, esse foi o nosso episódio do Pinkman Cast com o Beto Sápio e mais um toque. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva lá, ativa as notificações, porque tem muito conteúdo legal lá, beleza? Estamos esperando vocês. Valeu, galera. Opa, até a próxima, se Deus quiser. Valeu!